Bom dia! Bom dia, pessoal. Mais uma quinta-feira. Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos entrando. Vamos esperar as meninas entrarem também. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês, poder participar todas as quintas-feiras. Ter vocês aqui participando comigo. É muito grande a gente poder ter essa conversa, essa conexão com vocês. Para a gente poder construir um legado também, Jade. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Jade? Tudo bem, você? Tudo jóia. Jade, a gente está lançando, né, alguns clipes para trabalhar mulheres do passado. Né? Por que eu botei o título dessa live, Conversar com o Nosso Passado? Porque nós muitas vezes não sabemos quem foram essas grandes mulheres que a gente vai trazer, que a timeline vai nos ajudar, né? Para quem não sabe, a gente está reestruturando o resgate feminino, a gente está com o apoio da timeline, vamos entrar junto com eles e a gente vai lançar uma série de vídeos sobre mulheres, né? As mulheres que nos antecederam, mulheres do passado que a gente vê nos livros de história, né? Que tiveram uma vida, às vezes que a gente não consegue nem imaginar como é que foi aquela vida, porque a gente não consegue se colocar naquela época. Então a gente vai tentar trazer essas mulheres, trazer essas histórias de mulheres assim não tão comuns porque elas fizeram história, mas mulheres que foram um dia como eu, como você, Jade, como quem vai estar aqui, né, nos escutando. Mulheres que existiram, que deixaram o seu legado, que deixaram a sua história, que a gente nem conhece. Ou conhece muito pouco, conhece só aquele parágrafozinho do livro de história que contam delas. É muito bom trabalhar o passado, né, Jade? Com certeza. Eu passei por uma experiência muito interessante, que foi quando eu conheci a família do meu pai. É, eu não conhecia, e eu conheci há poucos anos atrás. E foi muito interessante porque a gente passa a ver a outra parte da gente, né? Porque nós temos coisas que a gente recebe das nossas mães e coisas que a gente recebe do lado do nosso pai. E ter conhecido esse lado foi muito interessante para mim. E eu sempre também tive muito interesse em fazer a questão da árvore genealógica, né? Eu acho isso muito importante. A gente tem uma frase que é take for granted, que é a gente deixa de dar importância a certas coisas. E eu acho que hoje em dia a gente deixou de dar muita importância para os nossos antepassados. E eu acho extremamente importante a gente conhecer a história de quem fez parte da nossa família, da onde a gente veio, mas também não só isso, da onde veio as pessoas do lugar que a gente mora, né? O Brasil que seja, a América e tudo. E aí a gente pode ir para trás, né? Continuar indo. Por exemplo, meus descendentes são da Áustria. Então, tem parte da Itália. Então, é muito. Tem até gente que é com vocês também, que eu vi a árvore da Carol. E tem pessoas que são mais ou menos da mesma região. Então, é muito interessante, porque, querendo ou não, a gente traz tudo isso, a gente traz pedacinhos dessas pessoas, dessa história, e tudo isso influencia quem nós somos, onde a gente vive, a cultura do país que a gente vive. Então, é extremamente importante. Até porque, querendo ou não, a história se repete, né? A história vai se repetindo de formas diferentes, obviamente, por causa do tempo que a gente vive, né? E do tempo que foi vivido. Mas, de forma mais abrangente, mais geral, a história se repete. Então, é muito bom aprender com ela também. É ótimo, porque a gente vai ter aquele imaginário trabalhado, né? Por que não trabalhar o imaginário com pessoas que existiram? A gente fala muito da educação do imaginário com as pessoas que são personagens literários, né? Ou que são personagens de uma novela, de algum filme, alguma coisa assim. Mas por que não trabalhar, então,
a história, o desenvolvimento de uma história, né? A educação do imaginário com uma pessoa que existiu, que teve as batalhas, né? Que teve sua vida assim, não de uma forma perfeita, né? Não viveu de uma forma perfeita como nós não vivemos, mas que também deixou tanta coisa, né? Que também teve assim a sua contribuição. E saber do legado, né, do passado, saber da nossa família, de onde a gente veio, dá um pertencimento, a palavra é essa, pertencer a algo, a alguém. Eu me lembro que quando a Carol começou a buscar, a, a fazer, o Alan ajudou ela a fazer a árvore genealógica da nossa família, né? Eu sou irmã da Carol, então eu já peguei carona junto e eu sou historiadora, me formei em história. Então, para mim foi algo assim extremamente importante, porque na faculdade de história eu tinha até feito entrevista com os meus avós, eu sabia quem era o meu bisavô, de onde eles vieram, sabia um pouco da história da família, mas eu nunca fui tão a fundo. E eu acabei descobrindo que eu tenho origens também austríacas. Então, eu sou de descendência italiana e austríaca. E eu pensei que eu fosse só italiana. Foram coisas assim, saber os nomes, sabe? Pensar naquelas histórias, né? A gente muitas vezes não pensa nisso, mas pensa na história daquelas pessoas que viveram lá, né? No meu caso, lá na Itália, naquela época, que passaram por dificuldades, tiveram suas alegrias, tiveram que vir para cá, para o Brasil, com a esperança de algo novo, algo importante, né? Pensa tantos imigrantes que vieram para cá e a gente querendo, assim, muitas vezes sair, né? Como a Carol, que saiu daqui, foi para os Estados Unidos, é uma imigrante aí. Então, ela também teve que desbravar umas terras. Tu também, Jade, né? Também tá aí nos Estados Unidos, então também saiu daqui. Só que, claro, vocês não foram numa máquina a vapor, vocês também não pegaram nenhum, nenhum barco, né? Saindo da Itália para vir até aqui, atravessaram o oceano. Vocês foram de avião, com certeza, foi uma coisa diferente, mas naquela época, naquelas condições, né, se demorava meses para atravessar um oceano. Então, essas histórias, né, que são perdidas se a gente não trabalha. Com certeza. É engraçado, porque não duvido que os nossos familiares tenham vindo até no mesmo barco. Porque, como eu estava falando, veio tudo mais ou menos da mesma Com região. E tem certeza. gente de Bento Gonçalves também na minha família. Olha Então, só. Bento enfim. Gonçalves é a minha terra. De repente, nós somos É, primas. quem sabe, exato. Eu tava olhando lá e foi o Alan também que me ajudou. Então, conversei também com a Carol Não, sobre isso. Foi teve bem uma legal. época que o Alan estava apaixonado por essas coisas, então ele só falava de árvore genealógica. Daí ele É. chamava a gente e ficava meia hora falando: olha só o O nome Alan é dessa igual meu pessoa. marido, ele fica com uns hiperfocos assim nas coisas, fica super empolgado, conhece tudo sobre aquela coisa. Meu marido também é assim. Mas falando sobre, você estava voltando um pouquinho sobre a questão da imaginação, puxando o meu marido, ele começou a fazer uns vídeos sobre heróis de guerra, né? Heróis da guerra, não só dos Estados Unidos, mas também do Brasil, que eu nem sabia, assim, faz sentido, mas sabe aquela coisa que a gente nunca pensou sobre isso? Que tiveram brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial. E tem brasileiros que foram considerados heróis, que receberam medalha de honra, não sei se medalha de honra, mas medalhas, né? Heróicas e tudo mais. E é muito interessante ver isso, porque hoje em dia, eu vou falar mais da questão do homem, mas isso vale para a mulher também, como, por exemplo, para os homens, o imaginário do herói hoje é o herói, o super-herói, que tem poderes, né, que faz as coisas com os poderes. Então, na imaginação, o ser humano não é capaz de fazer atos heróicos inimagináveis como a gente vê nas histórias dos heróis reais. Verdade. Então a gente acha, herói é esse cara aí que corre muito rápido, tipo o Flash, ou aquele cara que destrói tudo com Super o força. olho, sei lá, uma força exatamente super-humana. E não.
Existe muitos homens de verdade que não são super-heróis, que não têm poderes, né? Mas que fizeram coisas incríveis. E é muito importante a gente ter essas histórias no imaginário para ver, para enxergar a capacidade humana. Não só a capacidade física, mas a capacidade de coragem também, né? O de ir lá e fazer. E é realmente uma coisa muito, muito incrível. E o mesmo vale para as mulheres. Ver as histórias dessas mulheres que fizeram coisas incríveis pela sua família, pela sociedade, né? Por um país, enfim que passaram por coisas que hoje em dia a gente nem imagina passar, Não né? Porque imagino. a gente vive querendo ou não, a gente vive numa sociedade muito confortável, que tem muita coisa confortável. Tudo bem, a gente tem os nossos perrengues da era de hoje, né? Do mundo pós-moderno, temos, óbvio, mas quando a gente pensa e começa a conhecer as histórias dessas outras mulheres, é incrível, incrível. E a gente vê que a gente é capaz, que nós seres humanos somos capazes de passar por muita coisa sem ser destruídos. É verdade. Eu estava vendo, então, o primeiro vídeo que a gente lançou é sobre a Imperatriz, né, Leopoldina. Uma mulher que foi, assim, muito injustiçada na história dela. Então, a gente tem o imaginário, por exemplo, da família real aqui do Brasil, como alguém que chegou aqui, que, né, a família que chegou aqui, que tomou posse das coisas, que construiu o seu castelo, e depois o imperador foi embora, deixou para o filho, e aí veio a República e salvou tudo, né? Salvou aquela família que explorava o Brasil. E não foi, assim, eu não sei se teve história mais injusta do que contaram, sabe? A República, para quem não sabe, foi um golpe de Estado. Né? Então, essa princesa Isabel, né, que nós vamos com certeza falar também dela, a princesa Isabel estava pronta para assumir o trono e ela foi deposta. O golpe da República veio porque ela deu liberdade para os escravos. Ela era muito conservadora, ela era muito católica. Então, tem histórias que os livros de história não contam. Tem histórias de mulheres, aquelas mulheres que só aparecem ali citadas, né? Por exemplo, a rainha da Rússia também, que foi ali morta, né, por causa da Revolução Russa. Ninguém conta a história dessa rainha, dos filhos que ela viu sendo mortos, né, e que ela ficou ali de pé até o fim. Então, esses atos heróicos, como você falou, né, hoje em dia os heróis para nós são o Flash, o Superman, o Homem-Aranha, agora vai lançar um filme dele, né, o Homem-Aranha, o Batman. Mas já pensou o que era para uma mulher pegar os seus filhos pequenos, malas e acompanhar o marido numa viagem para atravessar o oceano que durava meses e não saber se ela ia chegar, porque muita gente morria durante a viagem. E eles não tinham outro lugar para ir. E chegava aqui, né, nessa terra, e tinha que desbravar um mundo inteiro, um país inteiro novo, sem estrutura nenhuma. Hoje a gente ganha tudo do governo. Naquela época eles ganhavam talvez uma enxada, alguma ferramenta para eles construírem ali, derrubar a árvore e construir sua casa. Tinha histórias que eu lembro do meu avô contando. Meu avô chegou aqui pequenininho, com 6 anos, que eles tinham que matar onças. Que realidade que a gente tem que imagina um troço desse? Só uma realidade de filme mesmo, de pioneiros, né? Que pensa assim, chegar num lugar, tem que derrubar árvore para fazer a sua casa, tem que plantar comida para poder comer, senão não come. Pode ser que tenha um rio longe, tem que se virar, né, para buscar água. E perigo de animais selvagens, né? Que imaginação que vai ter isso, que não seja um filme hoje. É Então, assim, literalmente o desbravar mesmo, né? A gente não botar tem que dar o peso a essa palavra, né? desbravar um mundo novo, né? E essas mulheres não são citadas, essas mulheres não existem para a história.
essas famílias que chegaram, por exemplo, aqui são citadas como famílias que até receberam alguma coisa. Então, pensa, a família são comparadas às vezes aos escravos, né? Os escravos africanos que chegavam aqui sem nada, navio negreiro. Claro, é uma realidade muito difícil, muito mais difícil do que você vir com a família para cá. Mas eram outras situações, era uma outra realidade. E os livros de história fazem essa comparação para realmente a gente ficar com uma dívida histórica, né? Então é injusto, é muito injusto que não se conte a história, né? Principalmente dessas mulheres, né? E eu nem estou pedindo para contar essas histórias de mulheres que são anônimas, mas essas rainhas, princesas, né, que tiveram atos heróicos também. A gente está falando de mulheres aqui porque a gente tem o resgate feminino, mas se você for pensar, quantos pais de família, quantos homens, né, reis que abdicaram o trono, que foram heróicos, atos heróicos, né? A gente tem o caso do último rei do Império Austro-Húngaro, que é o Carlos, Beato Carlos, acho que ele é beato da igreja. Ele não queria a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra. Lembra que a Primeira Guerra foi o Ferdinando, né? Que era o tio dele que foi assassinado. Então estourou a Primeira Guerra e o Carlos, do nada, ele era sobrinho, ele teve que assumir porque não tinha mais ninguém que assumisse o trono. Então ele foi o primeiro, ele foi o último rei do Império Austro-Húngaro. Inclusive, esse Ferdinando, se não me engano, ele era irmão do marido da Sissi. Se eu não estou enganada, ele era irmão do marido da Sissi. Ou tio, não me lembro mais. Mas eu sei que o Carlos, ele era herdeiro dessa turma. E então ele teve que assumir e ele não queria a Primeira Guerra e ele chegou aí conversar, o Papa pediu para ele intervir como rei, ele chegou a conversar e tiveram ele como fraco. Tiveram ele como uma pessoa fraca, que não queria, né? Os alemães, ele era austro-húngaro, e os alemães tiveram ele como fraco, passaram por cima dele, exilaram ele, ele morreu exilado em Portugal. Com a família inteira dele, tinha 8 ou 9 filhos, agora não estou lembrada. A mulher dele era uma duquesa, uma princesa, uma duquesa, que também é muito heróica. Então essa história eu também quero contar. Eu vou pegar os nomes bem direitinho, porque agora eu não me lembro o nome dela. Mas ela apoiou ele até o fim, viu ele morrer. Depois ela conseguiu ali sobreviver com os filhos numa ilha de Portugal, uma casa mofada, exilados, sendo que ele tinha sido um herói. Então, histórias assim não estão nos livros de história. Né? Histórias assim, estão nos documentos históricos, mas não estão nos livros de história, porque os nossos livros, pelo menos aqui no Brasil, eles respondem muito a ideologias. Então, se a gente for pegar um livro didático que está sendo ensinado para as crianças, não precisa repetir, é pura ideologia, está sendo ensinado para as crianças que elas sejam militantes. Então, aqui vai também para os pais um alerta. Não deixe para ensinar essas coisas para a escola, tá? Porque se a escola for muito boa, ela vai passar matérias, né? Ela vai ter que passar aquilo que está nos livros didáticos, né? Se ela for muito boa e não quiser passar ideologias, tem algumas escolas que ainda fazem isso, mas ela vai passar o que está programado lá pelo MEC para passar nos livros didáticos. E ele não vai contar essa história. Então, procure histórias de grandes homens, de grandes mulheres para contar, porque no fim, nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, acho que os americanos não sofrem disso, mas nós não conhecemos os nossos heróis. Nós não conhecemos nem o nosso passado. Quanto mais as pessoas que foram heróicas, quanto mais a história de mulheres. Nós não sabemos nem quem são os nossos avós, às vezes. Né? Nem sabemos sobre a vida dos nossos avós, não temos nem tempo de pesquisar sobre quem foi o nosso antepassado. Então, é uma coisa assim, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou.
né? É uma coisa assim, faz parte da minha identidade como pessoa. Saber de onde eu venho, saber quem foi meu antepassado, algo sobre aquela história, aquele contexto. Eu não preciso ser uma expert em história, mas algo sobre aquele contexto para poder entender até certas atitudes, certos conflitos que acontecem na minha família, é necessário. É necessário. Com Então, ter certeza. pelo menos um conhecimento. Na faculdade de história era muito repetido assim, que quem não conhece o seu passado repete, né? E o que a gente está vendo hoje com a ascensão de poderes totalitários não é nada mais do que isso. É repetir o passado, aquilo que já aconteceu. Então, se a gente conhecesse um pouco mais da nossa história, se a gente conhecesse o nosso passado, a gente não ia estar repetindo o mesmo erro, né? Eu teve um dia que eu tava conversando com o Max, eu, o meu marido, né? Tava todo mundo lá na casa da Carol. E ele tava contando muito das histórias de pessoas que foram muito importantes para a história do Brasil. E agora eu não vou lembrar para poder repetir, porque eu ficava indo e voltando, então não acabei escutando uma história completa, mas foi muito interessante ver como os comportamentos dessas pessoas, muitas dessas pessoas que foram extremamente importantes para a história do Brasil, o quão do comportamento delas a gente consegue ver na cultura em geral do Brasil hoje. E isso são pessoas na época do Império, na época do golpe da República. Então, é muito interessante ver como essas pessoas que foram importantes influenciaram no país que a gente vive hoje, assim como aqui nos Estados Unidos também, né? Que nós temos os pais, né, daqui dos Estados Unidos e eles, quando a gente estuda a história deles, a história de vida deles e tem um pouco mais de contato com a personalidade, né, com quem eles foram, e você olha para a cultura dos Estados Unidos hoje, essa personalidade se reflete na cultura do Brasil, dos Estados Unidos. Eu acho isso muito interessante. Parece que eles deixaram um legado que foi muito maior que só um escrito, que só um tratado, que só leis, né? Realmente. Foi realmente a alma deles que eles deixaram, né? Essa característica mais profunda mesmo, né? Não só o que está Uhum. externo. É bem interessante ver isso e também é aí que a gente vê o quão importante é da gente estudar sobre essas pessoas. Eu estava dizendo pro meu marido outro dia, eu acho que o Brasil ele tem uma maldição, não é possível, porque depois da República é só golpe, é só gente interesseira. Teve lá, né? Teve alguma coisa assim, tentaram fazer o Brasil ficar grande, mas Jade, falando de política, pensa toda a riqueza natural que nós temos. Toda a riqueza natural, a gente é o maior país do mundo econômicos. Nós temos riqueza natural que eu não sei qual é o país que tem. Nós temos petróleo, Petrobras, nós temos Minas, né, Minas Gerais, nós temos ouro, né, Minas. Então, assim, hidroelétricas, temos, enfim, né? Não estou preparada para citar as riquezas, mas a gente tem muita riqueza. Nós temos a Amazônia. É de entender por que um país assim está afundando cada vez mais. Por que um país com tanta riqueza natural não consegue dar a volta? Tem tanta dívida. Por que vocês acham? Né? É uma maldição nisso. Sabe, eu acredito que a República foi um ato, um golpe, né, num império que era. Nossa, se a gente tivesse continuado o império, por mais que a gente tivesse ali Império Maçom, a gente sabe disso, mas eu digo assim, que em história a gente não pode pensar se tivesse, né? Se não tivesse. Mas com certeza a gente ia estar diferente.
com certeza a gente já tá, se não fosse o maior país economicamente falando, a gente já está muito acima do que nós estamos hoje. É porque todo mundo que ascende ao poder aqui, né, tem aquela coisa de tirar o seu pedaço, né? Vamos aproveitar enquanto está aqui. A República, assim, é 5 anos de 4 anos, desculpa, 4 anos de mandato, depois você sai. Então tem que subir e tem que aproveitar. Então, cada vereador não está interessado em melhorar a população, em melhorar, né, a comunidade. Tem que entrar. Gente, não estou falando de todos em geral, porque eu sei que tem gente muita, tá? Mas a maioria, sabe, dá para contar os bons nos dedos, a maioria tira o seu proveito, trai o povo que elegeu, né, e depois sai. E não adianta. Entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, é desse jeito. Eu sei que nos Estados Unidos eles têm um pouco mais de respeito por história. Eu acredito que seja por isso. Eles conhecem um pouco mais da sua história e eles conseguem controlar um pouco mais isso. Cobrar um pouco mais, eles são mais livres também, né? Aqui a gente está mais apertado, tem que fala, funciona, porque não sabe quando aqui sei lá, a Polícia Federal querendo nos prender, querendo, né, como aconteceu na casa do Alan, da Carol. Então a gente tem que ficar cuidando com tudo hoje em dia. E não era assim, não era desse jeito. Tá? É só para te falar, E tudo. tá cortando um pouquinho às vezes quando você fala, tá? Então, se você me fizer uma pergunta e eu não respondi, talvez é por causa disso, então repete a pergunta, por favor. Mas só queria te avisar, caso você me fizesse alguma pergunta, alguma coisa assim, eu não respondesse, tá? Mas deu para ouvir tudo que você Mas você falou. entendeu o meu raciocínio? Não, eu não Sim. fiz pergunta, mas é isso aí, é não conhecer o passado. Né? A gente não conhece o passado, a gente não consegue imaginar o que passaram nossos antepassados. E a gente só continua vivendo, né? A gente só continua vivendo. Somos um bando de fracos, uma geração fraca, né? Que não consegue entender as coisas que aconteceram, que parece que caiu de paraquedas nesse mundo. Então parece que esse mundo não teve um passado, não vai ter um futuro, porque o que importa é o que a gente vive, né? Então a gente não está preocupado em ter um legado para deixar. Também tem. Esse aqui é o papo para uma outra live, eu acho. Mas tem pouca gente que se preocupa em educar bem seus filhos, né? Em, sei lá, formar uma família forte, ter filhos fortes, bem educados, para que eles tenham um futuro, para que tu deixe um legado, para que possa ensinar as pessoas que estão em volta, que te acompanham. Nesse trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, né? De estar ali abrindo a nossa casa, abrindo as nossas experiências, para poder realmente iluminar a vida de alguém, né? Para poder botar luz. A gente tem uma experiência de vida, a gente tem algo que a gente descobriu, né? Algo que sabe isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então a gente está toda hora. E esse é o nosso legado, Jade. É estar ensinando aquilo que a gente consegue ensinar com a nossa experiência de vida. Mas isso não é É, importante, né? não, é muito importante ver essas histórias para a gente saber a capacidade que a gente tem, né? E as possibilidades que existem e poder aplicar isso realmente na nossa vida. Eu acho isso muito importante. Eu gostaria muito, além de fazer esse trabalho que a gente está começando agora de contar as histórias das pessoas do passado, né, de imperatriz, rainhas, né, de pessoas muito importantes que tiveram histórias muito incríveis. Eu gostaria muito também um dia da gente poder pegar histórias de hoje, de mulheres de hoje também, para a gente poder conectar essas duas histórias e essas duas possibilidades humanas, né? As possibilidades do passado, porque eu acho que as possibilidades do passado, as histórias do passado, elas refletem muito numa forma mais abrangente, mais de cultura mesmo, né? Num nível mais de sociedade, e as histórias de hoje para a gente complementar com as questões mais individuais mesmo. Eu acho que seria muito legal fazer esses dois paralelos assim de histórias Vamos fazer. de mulheres do passado e histórias de mulheres do presente, e para poder complementar.
os dois e ver o quão o ser humano é rico, né? Extremamente rico e pode ser corajoso, pode ser resiliente, pode ser reto, né? Ter uma moralidade reta. Então, hoje em dia a gente está com bombardeado, né? O tempo todo de histórias ruins, né? Histórias de pessoas reais, muitas vezes, né? Porque são histórias que são contadas aqui na rede social, ou histórias do YouTube, e a gente é bombardeado com coisas ruins, com coisas imorais, com, enfim, etc, etc. Então, eu acho que fazer esse paralelo, contrapondo tudo isso que a gente vê hoje, eu acho que é super importante. Meu marido mesmo, quando ele estava fazendo as pesquisas que ele estava fazendo para poder criar o canal dele, dos heróis, ele falou, Jade, no Brasil eu não consigo achar. Eu acho assim, um canal aqui, acho que ele falou que achou talvez uns dois canais, que eram muito mal feitos, por sinal, mas que a grande maioria, assim, 99,999% dos canais eram falando de bandido, eram contando histórias de bandido. Então, a gente precisa, o máximo que a gente puder, de contar histórias boas, de pessoas boas, de histórias que nos inspiram, isso é muito importante. Para a gente ver o quão importante é para que nós sejamos pessoas que outros possam se espelhar. Não só outros, uma amiga, né, uma pessoa, uma vizinha, uma pessoa da comunidade ou alguém aqui que está nos assistindo, mas como você falou, dentro da nossa casa, os nossos filhos, ainda mais a gente tem meninas, né? E eu sei que você tem meninos também, mas tem meninas. As meninas, né, olhando para a mãe como alguém que ela possa se espelhar. Isso é extremamente importante, porque querendo ou não, esses exemplos humanos é o que vai alimentando a gente, é o que vai Com alimentando certeza. a nossa imaginação para o que a gente pode ser, né? Para as possibilidades humanas. Porque a gente pode estudar o que for, a gente pode estudar sobre virtude, a gente pode estudar sobre as regras morais, a gente pode estudar sobre tudo isso. Mas se a gente não tiver os exemplos humanos reais, de verdade, sejam de histórias de mulheres incríveis que tiveram cargos muito importantes, né, e que influenciaram a sociedade como um todo, como também histórias de mulheres simples, histórias de mulheres de hoje. Se a gente não tem isso, todo esse contexto filosófico, moral, teológico, blá, 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 eles ficam no ar, eles ficam meio soltos, assim. Ficam coisas muito abstratas. Eu acho que a gente precisa, sem dúvida, trazer para o real, histórias de pessoas reais. A literatura, ela é muito boa, mas às vezes a gente é difícil de conectar e acreditar que aquilo pode ser traduzido para a vida real. Tem É gente que bom não ter acredita. exemplos reais. É bom ter exemplo real, porque é nessa hora que a gente olha e fala, caramba, a gente olha pra dentro e fala, eu poderia ser como essa mulher, mas por que que eu não sou? O que que me impede, né? E é nesse momento que a gente vai tentando fazer toda essa limpa e aí junta com aquilo que a gente aprendeu de moralidade, de virtude, blá blá. Então vai juntando tudo isso e para montar a sua melhor versão, né? A melhor versão de você. Não é sobre ser alguém que você não é, né? Não é tentar copiar uma pessoa que você não é, mas é juntando tudo isso e ser a sua melhor versão. Sim, e lembrando, gente, que no nosso canal do YouTube nós temos algumas lives com mulheres bem interessantes, né? Que a Jade está falando de uma conexão dessas mulheres do passado com novas histórias. A gente está reestruturando o projeto, vamos voltar com as lives assim que a gente puder, para trazer também os reais de mulheres do nosso tempo, né? Somos filhas do nosso tempo, então a gente precisa também de exemplos de história do nosso tempo. E nós estamos também, como eu falei no começo do vídeo, trabalhando histórias de mulheres do passado, mulheres que às vezes têm lá seu nome citado, mas que não tiveram a oportunidade de serem conhecidas por nós. Então a gente está indo buscar histórias dessas mulheres, transformando em material, em conteúdo, para trabalhar isso nos nossos canais, né? No YouTube, na própria timeline, que nós vamos participar agora, e também no Instagram. Então, eu deixo o convite para todo mundo.
né? Para todo mundo conhecer esse trabalho, acompanhar esse trabalho. Quem quiser já dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube do Resgate Feminino, já pode entrar lá. É muito importante para a gente que vocês entrem, que vocês assistam, que vocês deixem um likezinho lá. Não chegamos a monetizar ainda, né, Jade? Mas estamos quase. A gente quer que esse projeto se torne grande, que estoure, que chegue a muitas mulheres, que atinja muitas mulheres. Então, eu estou tratando isso como um legado, né? Algo que eu quero deixar para todas as mulheres que eu puder. Quanto mais mulheres eu puder alcançar, levar essa experiência de vida, essas palavras, né, de uma feminilidade, de uma esposa, de uma mãe que encontra felicidade no pequeno, naquela vida que pouca gente consegue imaginar, porque às vezes a gente pensa que é uma história, para mim ser feliz eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter muito sucesso. Gente, isso não é novidade, né? E pode sim ser bom, mas não traz nenhuma felicidade. Então, a felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia, de você ser feliz hoje, não esperando ser feliz lá quando eu ganhar 1 milhão. Se é que um dia Exatamente. isso vai acontecer, né? Se é que um dia a gente vai conseguir ter muitos bens, mas não importa. Eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em fazer bem o meu trabalho, minha missão, né? Então, a gente quer contar essas histórias, essas mulheres que entenderam a sua missão, o seu papel na sociedade, né? No seu papel na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seu marido, com os seus clientes, enfim, com todas as pessoas que rodeiam elas. E já tem coisa lá, já tem coisa no YouTube, para você que quiser dar uma conferida. Tem os nossos programas lá também, né, Jade? Nossos programas Tem. feitos nos estúdios da Timeline já. E se Deus Estão quiser, a lá no gente vai YouTube. voltar. Logo a gente volta a fazer ao vivo. Então acompanhe o nosso trabalho, gente. Já espalha isso para todas as pessoas. O E resgate vai também, voltar. quem tiver nomes, né, de mulheres que foram, que inspiram, né? Como a gente Isso estava aí. usando o nome. Quem tiver nomes de mulheres que sejam da história, né, sejam mulheres de hoje, manda pra gente um direct, que a gente faz essa pesquisa, né, e a gente ajuda a divulgar essas histórias, porque é Isso, muito aqui embaixo importante. na descrição do vídeo também a gente vai estar Sim, sempre sim. olhando. Pode escrever aqui embaixo, se está vendo agora. Então, gente, é importante que vocês nos ajudem, é importante demais que a gente alcance mulheres que estão precisando de um resgate feminino, da sua feminilidade, da sua maternidade, enfim, de ser feliz com a sua missão. Da Tá vida da certo, já? mulher, né, como Da um vida da todo. mulher. Uhum. Exatamente. Mas é Então, vamos então encerrando a live. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. A Carol deve ter ficado presa lá com os meninos, não conseguiu participar, mas já mandando um abraço para ela, um beijo que ela deve estar escutando. um beijo Então tá. para Obrigada, vocês. Jade. Obrigada, Kátia. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.